Malba-Tahan conta uma história de um rei que perdeu um filho na guerra. Essa perda levou o rei a uma tristeza profunda e um grande desânimo para continuar a viver. Por ser querido demais, um de seus súditos quis agradá-lo, inventando um jogo de tabuleiro com 64 quadrados que simulavam a guerra. O jogo era intrincado, com peões, cavaleiros, torres e um casal real. A beleza do jogo encantou o monarca. Ele achou maravilhoso e quis retribuir o presente. O súdito quis recusar a retribuição, alegando que a felicidade do rei já era suficiente. Mas o rei não quis saber. O rapaz foi ordenado a aceitar o presente de retribuição. Então, ele humildemente se submeteu e, de forma perspicaz, solicitou ao rei um presente curioso. O jovem quis 1 grão de trigo pelo primeiro quadrado do tabuleiro, 2 grãos pelo segundo quadrado, 4 pelo terceiro quadrado, 8 pelo quarto e assim por diante. O rei, ao ouvir o jovem, chegou a zombar do seu pedido tão bobo, mas concedeu o que ele pediu. Será que a decisão do rei foi sábia? Ou melhor, será que ela foi plausível? É sobre isso, plausibilidade, que você vai aprender hoje aqui na nossa série sobre o pensamento crítico. Antes de seguir, se inscreva no canal, porque aqui nós apresentamos conteúdos que agregam valor ao seu intelecto, conteúdos que são capazes de aprimorar a sua forma de pensar. Ative também o seu sininho para que você nunca perca nenhum vídeo nosso aqui no canal. Quando nós constatamos que as estatísticas são números, nós tendemos a encará-las como se fossem fatos concretos. Mas acontece que quem coleta as estatísticas são humanos. E são os humanos que escolhem o que contar, como fazer as estatísticas, quais dos números eles vão compartilhar e como é que eles vão descrever e interpretar esses números. Uma estatística não é apenas seus números. Junto deles vem também a sua interpretação. E essa interpretação pode ser melhor ou pior do que aquela que reportam a você. Claro que muitas vezes uma estatística está simplesmente errada. Em certos casos, basta você realizar uma rápida verificação dos números para ter ideia se os números são ou não plausíveis. Para checar a plausibilidade de uma informação, você não precisa se importar com os números exatos. Esqueça a precisão. Tudo que você precisa é usar o bom senso para questionar se ela é ou não viável. Se um jogador alega que conseguiu meter uma bola na trave, isso parece plausível. Agora, se ele diz que fez isso 4 vezes seguidas, sem que a bola caísse no chão, isso não é plausível mais. Pelo seu entendimento de mundo, pelas observações que você fez ao longo da sua vida, você sabe que isso é muito improvável. Da mesma forma, se alguém disser que ganhou 125 vezes na loteria em 2 anos, ou que pode vencer consideravelmente a roleta em Las Vegas, ou que pode correr 60 quilômetros em uma única hora, essas afirmações não são plausíveis. Vamos pensar agora sobre essa alegação hipotética. Desde 1983, quando o primeiro celular foi lançado, o número de usuários dobrou a cada ano durante os primeiros 35 anos. Isso lhe parece plausível? Vamos ver. Suponha que em 83 tivesse apenas um único usuário de celular. De acordo com esta afirmação, esse número deve ter dobrado a cada ano. Então, no ano seguinte, deveria ter 2 usuários. No outro ano, 4 e no outro 8 e assim por diante. Dobrar esse número todos os anos durante 35 anos levaria ao absurdo número de mais de 34 bilhões de usuários, que é claro, muito maior do que toda a população terrestre. Então você percebe que a afirmação sobre o número de celulares não é plausível. Esse foi o mesmo problema que o rei do conto de Malba-Tahan encontrou depois que ele resolveu dar ao súdito o presente pedido. Ao dobrar o número de grãos a cada quadrado do tabuleiro, ele teria que dar ao jovem 2 elevado a 64 grãos de trigo, um número inimaginavelmente grande, que nem todo o trigo do mundo seria o suficiente. Assim como a afirmação sobre o crescimento do número de celulares, o presente dado pelo rei não era apenas implausível, ele também era impossível na prática. Suponha que você acabou de assumir a posição de operador de televendas. Na tentativa de lhe motivar, o seu chefe lhe diz que o melhor vendedor da empresa já chegou a vender 1000 vendas por dia. Isso seria plausível? Vamos ver. Tente discar um número de telefone você mesmo, o mais rápido que puder. Provavelmente isso vai levar uns 5 segundos.
Aguarde mais 5 segundos para o telefone tocar. Agora, vamos supor que toda ligação termine com uma venda. Claro que isso não é realista, mas vamos ser conservadores nessa estimativa. Agora considere uma conversa mínima de 10 segundos para fazer uma proposta e o cliente aceitá-la. Considere mais 40 segundos para você obter os dados dos clientes, CPF, endereço, cartão de crédito. Isso vai resultar uma chamada de 60 segundos. Ou seja, isso vai dar 60 vendas em uma hora ou 480 vendas num dia, sem nenhum intervalo. Com isso, você vê que 1000 vendas para um único vendedor num único dia simplesmente não é plausível. Esse tipo de alegação vai aparecer para você a todo momento. Às vezes, não é possível avaliá-la de maneira direta, sem levantarmos alguns dados. Isso não deveria ser tarefa sua. Os jornais e sites é quem deveriam fazer isso antes de publicar uma notícia. Mas é claro, nem sempre isso é o que acontece, e o que você encontra com muita frequência pela mídia é muita estatística absurda. Num artigo da Science, os autores reportaram que o custo de uma chamada telefônica havia diminuído 12.000%. Isso não é apenas implausível, está totalmente equivocado. Se um custo diminui por 100%, ele cai para zero, independente de qual seja o valor inicial. Se o custo diminuir em 200%, então é porque alguém deveria estar lhe pagando uma quantia igual pela chamada telefônica que você fez. Desnecessário dizer então que uma redução de 12.000% parece extremamente improvável. Os gráficos de pizza são uma maneira fácil de visualizar as porcentagens. Eles mostram como as partes do todo são divididas. Por exemplo, quiseram saber qual o recheio da pizza favorito dos britânicos. Para ilustrar a pesquisa, um gráfico de pizza como este foi apresentado. Só que se esqueceram de uma regra básica. Num gráfico de pizza, as porcentagens devem somar 100%. Isso não impediu o jornalista de apresentar um gráfico que resultasse em mais de 100%. Você pode imaginar como algo assim poderia acontecer. Claro que os números podem estar certos, pois os comedores de pizza têm a opção de mais de um sabor. Mas nesse caso, os resultados não deveriam ser apresentados como um gráfico de pizza. Só mais um exemplo. Aqui está uma manchete da revista Time, de 2013. Mais pessoas têm telefones celulares do que banheiros. Como você pode avaliar a plausibilidade disso? Bem, você pode inicialmente considerar o número de pessoas em países subdesenvolvidos que ainda carecem de saneamento e a observação de que muitas pessoas em países desenvolvidos têm mais de um telefone celular. Com isso, você de fato confirma que a afirmação é plausível. Mas note, isso não significa que você deve aceitá-la. Isso significa apenas que você não pode rejeitá-la imediatamente como sendo ridícula. Para rejeitá-la, você tem que usar outras técnicas para avaliar a afirmação. Infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade em pensar com clareza sobre os números porque se sentem intimidados por eles. Mas como você vê, nada aqui requer mais do que a aritmética do ensino fundamental e algumas suposições razoáveis. De cabeça ou num guardanapo, você pode fazer as continhas e, na maioria das vezes, vai conseguir determinar rapidamente se uma alegação é ou não plausível. Nunca aceite uma alegação de cara. Pense um pouco. Checar a plausibilidade das estatísticas é o primeiro passo para a avaliação geral de uma informação baseada em dados. Com isso, além de você estar mais seguro sobre os fatos à sua volta, você nunca vai cair no vexame do rei ao prometer algo que não poderia cumprir. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima.